Olá pessoal, como estão? Todo mundo bem? Estamos aqui, né, dando continuidade ao nosso curso Mediunidade, né, estudo da mediunidade, da apostila da FEB, baseado na apostila FEB, não é? Hoje nós vamos continuar o nosso programa 1, o módulo 2, que trata das bases da comunicação mediúnica, o último tema, que é o tema 7 e trata da educação da faculdade mediúnica. Então hoje nós vamos ver algumas curiosidades importantes sobre a faculdade mediúnica, tá bom? Bom, a educação mediúnica, ela começa já antes da nossa reencarnação. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós já começamos a preparar a nossa educação mediúnica, se nós nos propomos a vir como médiums, né, nessa outra vida. Ela continua durante a nossa encarnação, né, no nosso trabalho, do estudo, nós vamos educando essa mediunidade e após a gente desencarnar, não é, continuamos lá no mundo espiritual o nosso aprendizado. Então, a primeira necessidade de um médium para educar a sua mediunidade começa pelo fato dele ir se evangelizar, né? Do médium buscar através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus o conhecimento. E o que é necessário agora para se educar, para ser um bom médium? Tem algumas nuances, né? Algumas características bacanas. Por exemplo, o médium ele tem que estar num centro espírita, numa casa espírita, na qual os dirigentes do centro espírita tenham uma moral cristã, sigam os preceitos de Jesus, aquilo que Jesus trouxe nos seus evangelhos para nós, não é, que foi ensinado pelos evangelistas. O médium também, a pessoa, né, que quer ser um bom médium, ela deve sempre estar se preparando e trabalhar perseverantemente, estudar perseverantemente e trabalhar com perseverança. Porque todos nós sabemos que é uma atividade difícil ser médium, não é? Não é fácil, é uma atividade para a vida toda, não é? Antes e depois, inclusive, tá bom? E isso exige o quê? Um esforço pessoal, não é? Ninguém vai resolver a sua mediunidade por você. Ninguém vai aprender a ser médium por você. Ninguém vai mudar a moral por você. Então você tem que se esforçar, correr atrás, querer se melhorar, orar e vigiar, estudar, trabalhar em prol dos mais necessitados, fazer a caridade, não é? E se autoconhecer, é óbvio. E por fim, buscar essa orientação doutrinária que só a casa espírita pode fornecer. Então você vai fazer uns cursos, não é? Estudar as obras básicas, fazer o ESDES, né? E buscando estudar os diversos cursos sobre a doutrina espírita, não é? Para você ter essa orientação, esse conhecimento, para juntamente com o seu conhecimento de vida, você poder ser um bom médium, tá? E quais são, e quem já é bom médium, né? Aqueles que são bons médios. Eles portam que características? O que é isso que eu posso ver na pessoa e falar, ah, essa pessoa deve ser um bom médium, né? Pelo esse tipo de características. Nós vamos ver algumas agora das características daquelas pessoas que podem ser consideradas bons médios. Primeiro, ela deve ter um estudo lúcido e lógico da mediunidade. As palavras dá para confundir, né? Então é um estudo lúcido e lógico da mediunidade. Isso significa o quê? Que ela vai estudar a mediunidade dentro da lógica kardecista, não é? E com isso, ele vai ser a pessoa, e com isso, a pessoa é orientada sobre a natureza dos espíritos que se comunicam, não é? Que tipo de espírito é, não é? Qual a classificação desse espírito, da mensagem, como nós já vimos em aulas anteriores. E ele também, com isso, tu vê que ele aprende a dar passividade. Tu sabe que o médium, ele tem educação mediúnica quando ele dá uma passividade tranquila dentro das normas mínimas de respeito
ao trabalho, não é mesmo? Então, isso é uma parte. Outra parte também, que demonstra, uma característica que demonstra que a pessoa tem educação mediúnica, é quando a pessoa entende que somente depois dele aprender, estudar, fazer os cursos de mediunidade e conhecer as suas faculdades, saber, olha, eu sou psicofônico, eu sou psicógrafo, né? Eu sou médio vidente, claro vidente, entendeu? É que ele deve participar do grupo mediúnico. Não querer adiantar as coisas, porque muitas das vezes o irmão chega desarmonizado na casa espírita, precisando de ajuda, já quer fazer parte do grupo mediúnico, né? E insiste às vezes até. E aquela pessoa que entende que ela primeiro tem que estudar, primeiro tem que se harmonizar, primeiro tem que estar equilibrada para depois participar do grupo, essa sim já demonstra uma certa educação mediúnica, não é? É óbvio que há casos e há casos, né? Tem aqueles irmãos que chegam no centro espírita, novatos, né, ou neófitos, como chamam, e já demonstram harmonia espiritual, né, e controle sobre a sua mediunidade. Então, esses podem participar do grupo mediúnico. Porém, nunca, em hipótese alguma, é dispensado o estudo doutrinário, o estudo da doutrina espírita. Ponto que demonstra se o médium tem educação mediúnica é quando ele faz a sua autoanálise, o autoconhecimento, da autoanálise vem o autoconhecimento, e também a gente observa a sua conduta moral. Bom, a autoanálise, o que ela traz para o médium? Ela propõe que o médium reflita primeiro, né, se analise quais são as imperfeições do seu caráter e os seus conflitos comportamentais. Então, ele vai rever sua vida, seus atos, suas dificuldades. Então, ele vai saber, se analisando dentro das dificuldades das pessoas, de que todas nós temos, né? Quais são as suas. Feito isso, ao se analisar sem culpa, quando ele descobre, né, as suas dificuldades, aí ele passa a ter o seu autoconhecimento. Então, eu tenho que me melhorar nisso, me melhorar naquilo, mudar isso, mudar aquilo. A partir desse momento, ele passa a desenvolver as suas virtudes, não é? Ele vai melhorando as suas virtudes, que são elas instrumentos valiosos no uso da mediunidade, não é mesmo? Então, se eu tenho como dificuldade o orgulho, eu vou desenvolver o pouco de humildade que eu tenho, que é uma virtude, para eu poder equilibrar e poder ser um médium melhor, tá? As nossas imperfeições morais, elas são portas abertas para aqueles irmãos imperfeitos, não é? Aqueles irmãos que ainda são ignorantes com relação à luz, não é? Às verdades espirituais. Nenhuma ovelha se perderá, não é mesmo? Então eles buscam explorar essas nossas imperfeições. Geralmente, a maior imperfeição que eles trabalham em nós é o quê? É o nosso orgulho, não é? Que é mais fácil. Todos nós temos uma pontinha de orgulho. Então eles vão e nos atacam nesse sentido, não é? De trabalhar o nosso orgulho. Porém, as provas que a gente passa na vida, os ataques desses irmãos, as inseguranças, todos esses passos são grandes oportunidades para o nosso crescimento espiritual, não é mesmo? Para o nosso crescimento moral. Então, sabendo disso, nós vamos lembrar que a nossa conduta moral é de extrema importância para a gente perceber se nós estamos indo no caminho da educação da nossa mediunidade ou não. Não é? Então, nós temos que buscar a reforma moral, a mudança. É óbvio que ninguém vai sair perfeito numa encarnação. Mas só o fato de estarmos tentando a nossa melhora, né, como seres encarnados, já nos credencia a um trabalho melhor, a um trabalho mais educado com a espiritualidade de amor. Outro fato também que a gente pode perceber que a mediunidade da pessoa está educada, ou que a pessoa segue, né, os preceitos doutrinários espíritas, é quando ele respeita o
dai de graça o que de graça recebeste. Porque a mediunidade, ela não deve ser profissionalizada em momento algum. É um dom que nós pedimos para ter e foi nos dado gratuitamente. Por que eu devo cobrar por aquilo que foi me dado? Não é? Então, não receber favores nenhum em troca da nossa mediunidade. Sabe? Fazer por amor, fazer por caridade, fazer por prazer. Não é? Pois a prática da caridade, como nós vimos, perdão, a prática da mediunidade, como nós vimos em aula anterior, tem um objetivo muito claro, que é o nosso aperfeiçoamento pessoal e, com isso, o aperfeiçoamento da humanidade toda. Não é? Nós vimos na aula passada. Então, eu não posso cobrar por isso. Não é? Eu tenho que trabalhar pelo prazer e pelo amor para que isso aconteça na Terra. Tá? Didaticamente, a mediunidade ela foi dividida em 3 tipos. Não é? Porém, nós vamos vê-los e no final eu vou comentar um pouco mais. O primeiro tipo é mediunidade de provação. Então a pessoa vem com a mediunidade, também chamada de mediunidade de trabalho ou de tarefa, certo? Essa mediunidade ela traz algumas atribulações para as nossas vidas que foram escolhidas por nós mesmos antes da reencarnação, não é? Então, qual é a finalidade dessa mediunidade de provação de trabalho? É que nós reparemos faltas não graves realizadas em vidas passadas. Então a gente pede para vir com a mediunidade de provação, não é? A gente passa algumas dificuldades na vida, tribulações, né? Para a gente resgatar mais rápido alguns delitos, né? Alguns erros não graves de encarnações anteriores, né? Porém, naqueles médios que vêm com essa mediunidade e se vai e desce, né? E passam a cobrar por esses trabalhos de cura, não é? Por mesmo dar um passe ou orientar as pessoas, quando esses casos tornam-se graves, a sua mediunidade ela pode ser suspensa pela espiritualidade superior. Primeiro, para evitar que você, não é, arrume mais compromisso, mais débitos, não é? E com isso o médium passa a refletir sobre o compromisso que ele fez antes de reencarnar, não é? Do dai de graça, o que de graça recebeste, tá bom? De novo. Então essas pessoas, infelizmente, se perdem aqui no caminho, né? Em virtude dos apelos econômicos, e muitas delas, quando perdem essa mediunidade, ou não digo que perdem, quando a mediunidade fica suspensa, embotada, elas passam a a fingir, não é? Que aí não é animismo, é enganação. E isso é um erro mais grave ainda. Então, cuidemos. Então, como você pode prestar atenção? Então, se sua mediunidade for uma mediunidade tarefa, uma mediunidade de trabalho, de provação, dai de graça o que de graça recebeste. Não se invadeça por isso. Você está recebendo, é um grande favor para você dar uma caminhada mais rápida. O outro tipo é a mediunidade de expiação, certo? Essa mediunidade de expiação, ela é dada para quê? Para reparar erros graves, aqueles erros bem graves que nós cometemos repetidas vezes em vidas passadas. Então Deus, na sua bondade, nos dando mais uma oportunidade, permite que nós venhamos com essa mediunidade de expiação para podermos resgatar de forma mais rápida erros graves de vidas passadas. Ela geralmente é caracterizada por sofrimentos psicológicos, não é? Ou problemas físicos. Ou pode ser os dois também, tá bom? E esses problemas físicos e psicológicos, eles podem ser amenizados quando o médium começa a se dedicar ao trabalho mediúnico com consciência, amor, não é? Então, a dedicação dele com consciência e amor faz com que esses problemas psicológicos ou físicos comecem a ser revertidos, tá? Nunca esquecendo, porém,
da importância do médium ter um acompanhamento psicoterapêutico, não é mesmo? E também no centro espírita passar pelo atendimento fraterno, né? E receber orientação de forma segura, no sentido de que ele passe a amar o próximo como a si mesmo, que é o mais importante para ele conseguir a sua cura, digamos assim, não é? Ou a sua melhora nessa passividade. Por último, tem a mediunidade missionária. A mediunidade missionária, ela já é uma conquista do médium, não é? O médium já tem essa conquista por méritos, por ser um espírito mais elevado, não é? Ele vai reencarnar e já vem com essa missão mediúnica, tá bom? E ela serve para quê? Para trazer grandes ensinamentos para a humanidade, né? Então vão ser geralmente médiuns psicógrafos que vão escrever obras muito interessantes, ou médiuns mesmo estudiosos, não é? Que também vão deixar obras interessantes para o conhecimento da humanidade em geral, tá? Reforçando essas classificações, elas são meramente e unicamente exemplos didáticos, não é? Pois podem ter médiuns que se enquadrem em um ou outro gênero, não é? Então ela não é uma divisão, é um divisor de águas. Ah, até ontem eu era médio de provação, até ontem eu era médio de expiação, a partir de ontem passei de provação, agora já sou médio de missão. Não, tá? Elas são intrínsecas, se misturam aí, tá bom? Então a gente não pode levar ao pé da letra. Mas é importante frisar que, além do fato de não ser só didático, né, elas não devem ser base para o nosso julgamento com relação ao próximo. Aquele médium lá é de expiação, não deve ter sido boa coisa, de modo algum, não é? Pois quem somos nós para julgarmos as atitudes dos outros, não é? Nós estamos na casa espírita, ou na Terra, justamente para sermos fonte de aceitação, né? Lembrarmos que essas mediunidades servem de fontes de aceitação e de doação nossa de amor para esses irmãos que estão num trabalho mais árduo que o nosso, não é? Pois estão aqui trabalhando para o seu melhoramento. Ao invés de julgarmos, nós temos que o quê? Dar-lhes o apoio, não é? Na casa espírita, ou em qualquer momento, estar ao seu lado, apoiando e ajudando, tá? O médium, qualquer que seja a sua mediunidade, deve sempre estar afeito ao estudo doutrinário. Deve sempre orar e vigiar, praticar a humildade, principalmente para reconhecer as suas falhas e ter coragem para mudar, não é? Para fazer a sua reforma íntima, a sua reforma de ser humano. Tá bom? É isso, pessoal. Então, sobre a educação da faculdade mediúnica, são alguns passos que a gente tem que prestar atenção. Mas notem que eu falei várias vezes, e o texto da apostila fala várias vezes em estudo doutrinário. Por favor, médiuns, estudem, assistam às aulinhas, corram para a apostila, completem seu conhecimento, porque ainda já é inaceitável, não é, em grupos mediúnicos, não é, as pessoas ainda terem dificuldades com determinados acontecimentos, não conseguem se posicionar, não conseguem saber. Pura falta de estudo. Tu não ri não, porque senão eu te mordo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Mais uma vez obrigado por estarem participando das aulinhas. E lembre-se, sem caridade não há salvação.